Fala, família Costa Agrícola, nosso jargão é sempre bom dia, boa tarde ou boa noite para lhe saudar aí. Pessoal, tô com um povo bonito aqui, ó, povo bonito e chique. Estamos aqui no dia de campo da Embrapa, pessoal, Embrapa Semiárido, não é isso? Isso aí. Eu vou pedir aqui para você se apresentar e quem é tu, capitão? Eu sou Juscelio, Identificar aqui pela fazenda. a fazenda, José, daí, meu amigo. Fazenda Independência aqui nas Pedrinhas. Pedrinhas, boa. Oi, gente. Eu sou Patrícia Souza Leão, sou pesquisadora da Embrapa Semiárido. Muito bom. E a senhora? Olá, eu sou Maria Auxiliadora Coelho Lima, sou pesquisadora da Embrapa Semiárido também. E chefe geral da Embrapa Semiárido, viu, gente? Eita, tô só com os fera hoje aqui, viu? Pessoal, vamos falar hoje de BR Tainá. Nós fizemos um conteúdo aí lá em Curaçá e estamos aqui no dia de campo. Estamos fazendo aqui o trabalho com o Juscelio, com a turma da Embrapa e desenvolvendo essa variedade que ainda no Vale a turma está começando, né, Juscelio? É sim. Áreas produtivas no Vale de São Francisco são pequenas. Essa acho que é inclusive a maior, que hoje tem 2 hectares produtivo, comercial, área comercial. Juscelio, fala um pouquinho do desafio de começar aí com o Tainá, né? Ninguém tinha começado ainda, né, Juscelio? Não, tranquilo, é uma variedade que tem suas particularidades, como qualquer outra que tem, respeitando a data de plantio ao período de poda. É uma variedade que produz fácil, comparando até algumas que tem no mercado, é bem mais fácil do que outras que tem aí. Trabalhando giberelina e citocinina para crescimento de caixa e baga, vai bem, é fácil. Pessoal, o grande gargalo aqui é chuva, né? Estamos aqui debaixo de chuva. Não acabou o dia de campo, né, Patrícia? Hoje a gente pensou que não teríamos dia de campo, porque choveu 127 milímetros, não foi, Juscelio, de ontem para hoje? Foram 127 milímetros e a gente ficou preocupado que a uva iria rachar, mas a uva está aqui intacta ainda, né? Não sei até quando. Até já falei para ele, Juscelio, organiza aí a colheita, não demora muito não, mas até agora ela está resistindo bem. Da semana passada até ontem foram 75 milímetros, de ontem para hoje 127, e ela ainda está resistindo muito bem aqui no campo. A chuva atrapalhou um pouco porque tivemos um público metade do que esperávamos, né? Mas mesmo assim conseguimos transmitir a nossa mensagem, que é divulgar a variedade, né? Essa variedade que não havíamos tido a oportunidade de mostrar, apresentar a variedade presencialmente, assim, em área de produção, aqui os produtores do Vale, como uma oportunidade, uma opção de uva branca sem semente pública da Embrapa, ou seja, de acesso livre, né? As variedades brancas que nós temos hoje no mercado são todas variedades licenciadas, então essa é uma opção de uva de acesso livre, pública, e que já está disponível nos viveristas credenciados à Embrapa aqui na região. Já soma quase 200 milímetros, estou falando, os 2 números aí já soma quase 200 milímetros de chuva, né? Pois é, 200 milímetros de chuva em 3 semanas, mais ou menos. Não, semana passada nessa. Ou seja, 15 dias, 200 milímetros de chuva, e a uva está aqui até agora resistindo bem, então, viu, gente? Isso é uma informação importantíssima aqui, né? Isso. Pessoal, eu vou pedir aqui para eles resumir aqui, tanto a doutora Patrícia como ela, resumir um pouco aqui o que foi que nós vimos aqui no dia de campo hoje. Bem, nós ressaltamos as características do comportamento produtivo da variedade, né? A BRS Tainá é uma variedade de ciclo mediano, 110 dias, que tem plantas vigorosas, vigor elevado. Então nós estamos atualmente conduzindo trabalhos relacionados a porta-enxerto. Os resultados preliminares de 2 safras já confirmam porta-enxerto Paulsen 1103, ou seja, porta-enxertos com vigor moderado, como Paulsen e SO4, possivelmente serão mais recomendados, mais indicados do que porta-enxertos vigorosos, como aqueles do grupo IAC. Outras características importantes da BRS Tainá são o potencial, as características genéticas do cacho. Como vocês veem, os cachos são cônicos, ou seja, Quer mostrar aqui? É bom, né? Mostrar? Vamos pegar uns cachos aqui. Os cachos são cônicos, aqui, olha,
Isso faz com que ela tenha um potencial de aumento na massa média do cacho. E também tem um potencial de crescimento da baga. Então, a baga, ela chega facilmente a 24 milímetros de comprimento. São bagas elipsoides, largas, olha. Ela tem esse crescimento alongado e que chegam facilmente a 24 milímetros de comprimento por 20 de diâmetro, com potencial de aumentar ainda mais. Agora, um destaque importante que mencionamos aqui no Dia do Campo é a importância do raleio ser bem feito. Inclusive aqui nessa área houve alguma falha no raleio, isso fez com que alguns cachos ficassem um pouco compactados e o tamanho da baga ficou desuniforme. Temos cachos com bagas maiores e uniformes e cachos com bagas de diferentes tamanhos. Por quê? Porque não houve um raleio o ideal, né? Aquele raleio feito no momento certo e eliminando a quantidade de bagas necessária realmente. Então esse é um ponto-chave, o raleio ser bem feito no momento certo. Além disso, nós comentamos em relação a um estudo que estamos fazendo agora nesse experimento de porta-enxertos, relacionado ao comportamento em relação ao armazenamento de reservas de carboidratos ao longo do período de repouso. Observemos que a tainá se comporta, esse potencial de armazenamento varia de acordo com o porta-enxerto. Então existem alguns porta-enxertos que acumulam carboidratos solúveis em ramos e raízes mais rapidamente que outros. Alguns porta-enxertos equilibram muito bem esse teor de carboidratos entre raízes e ramos, enquanto outros não translocam carboidratos de raízes para ramos, ou seja, acumulam um percentual elevado de carboidratos solúveis nas raízes, mas não translocam para ramos. Então, esses estudos preliminares, né, nós temos resultados de apenas uma safra, mas são importantíssimos tanto para a identificação dos porta-enxertos que são mais equilibrados, como também do tempo ideal de repouso em função de cada porta-enxerto. Outras informações muito importantes que nós vimos aqui no Dia de Campo dizem respeito à própria qualidade do fruto. E aí eu passo a palavra para a Dora. Chega, Dora. Chega, Dora. Chega, Dora. Agora é tu, Dora. Fica aqui, que aí pega a uva bem legal, Dora, para o povo ver a tainá. As uvas do lado. E aí, Dora, foi que a sua estação trouxe de conhecimento para o pessoal? Então a gente mostrou os dados das características de qualidade da fruta, né, da BR Tainá, e da perspectiva de armazenamento, né, como a gente pode manejar o armazenamento dessa fruta e por quanto tempo ela pode ser armazenada sem prejuízo da qualidade. Então ela tem algumas características muito interessantes que distinguem, particularizam essa variedade e que, como diferencial, são características estáveis mesmo durante um período duradouro de armazenamento. Então ela tem como características principais a coloração verde amarelada, que é avaliada por meio de elementos que compõem essa cor, e esses elementos são muito estáveis. A partir do final da maturação e durante o período de armazenamento até chegando a mais de 40 dias, há pequena variação nessa coloração, de maneira que é uma variedade muito estável em relação a esse atributo, e isso facilita a identificação por parte do consumidor. Então esse reconhecimento é favorecido quando essas características são estáveis. Uma outra característica muito importante é a firmeza das bagas, né? Ela tem uma consistência de polpa bastante favorável e isso reduz, por exemplo, a possibilidade de escorrimento de suco em situações em que há rompimento da baga por alguma razão. A casca também tem uma consistência que reduz os danos nessa casca, então a deformação associada a dano é menor, a não ser que haja uma força que provoque esse dano muito intensa, né? Então ela não rompe com facilidade como outras variedades rompem quando sofrem uma pressão. E isso se deve à constituição da polpa, ao arranjo de fibras e à firmeza dessa polpa. Ela tem uma acidez normalmente intermediária, e aí a gente tem um cuidado muito importante em relação à acidez, é que normalmente o teor de sólidos solúveis dela é uma variável que, como outras variedades, é bastante utilizada para definir ponto de colheita. Mas na tainá é muito interessante que a gente associe o teor de sólidos solúveis medido em refratômetro com a acidez da fruta. Uma fruta que é colhida com acidez menor em função de uma extensão do período ou do ciclo de produção, ela traz prejuízo ao armazenamento. Isso a gente já observou,
porque a fruta fica mais propensa a manchas e a perda de água quando é colhida com uma acidez baixa. Isso quer dizer que a gente extrapolou o limite de maturidade da fruta e ela atingiu uma fase que a gente denomina de sobrematuração. E aí já começa uma fase de perda, de degradação de componentes. E isso traz prejuízo à qualidade. Então o ideal é que a gente tenha uma colheita com acidez em torno de 0,6, que conciliando aí com o teor de sólidos solúveis de mais ou menos 17, 16 graus Brix, permite um potencial de armazenamento relevante, uma vez que é uma fruta que mantém uma aderência muito boa ao pedicelo. Os índices de desgrane após a colheita ou durante o armazenamento são muito baixos. Então a gente tem, associando firmeza com boa aderência a pedicelo, um potencial de armazenamento bastante interessante, que supera os 40 dias quando a gente concilia com esse ponto de colheita adequado. Se a gente não observar adequadamente a colheita, a gente vai ter um prejuízo para a qualidade. Da mesma forma que é preciso ter muito cuidado com o manuseio da fruta. Como a maioria das variedades de coloração verde, amarelada, ela é propensa a manchas. E essas manchas são basicamente associadas a danos no manuseio, na colheita, durante o transporte, mesmo durante as operações de embalagem no local onde a fruta está sendo manuseada. Se as pessoas envolvidas nessas operações não tiverem uma capacitação adequada e a compreensão de que é preciso prevenir dano e prevenir tocar e apertar essa fruta, a gente tem então um ganho em relação a essa redução de manchas. Se por outro lado as pessoas não têm essa informação e não são devidamente capacitadas, é possível que a gente tenha aí esse fator manchas como sendo o principal limitante ao armazenamento da fruta e consequentemente ao período de comercialização. E se a gente tem a possibilidade de armazenar por mais tempo, isso dá flexibilidade de mercado, né? Então isso permite que o produtor consiga se planejar melhor. Então a gente, observando esses elementos, a gente consegue aproveitar melhor as características favoráveis da Tainá. Boa, vamos fechar agora, conteúdo muito bom aí. Juscelio, tu aqui agora vai dar depoimento como produtor para... Antes eu gostaria só de informar que para aqueles produtores que estão pensando em produzir a Tainá, gostaria de perguntar a Rodrigo. Rodrigo, onde é que a gente pode encontrar esse material aqui na região, para aqueles que estão interessados em começar a produzir? Tá, quem está interessado em produzir Tainá, pode, aqui na região tem um viverista credenciado pela Embrapa, que é a Petromudas, que tem material disponível para atender a demanda dos produtores. Ele tem, além da Tainá, ele tem outros materiais, ele está licenciado, né? É licenciado da Embrapa. A Tainá é uma cultivar protegida, mas está aberto e liberado para os produtores adquirirem essas mudas junto ao viverista Petromudas. Boa, meu amigo Juscelio. Então fecha aí, recomenda ou não recomenda a Tainá aí para o pessoal? Recomendo sim. Como uma uva branca e a deficiência de uva branca que o Vale, o mercado interno tem, é uma variedade excelente. Hoje está sendo vendida a R$ 52,00 a caixa de 5 kg. Opa, então colocou o dinheiro do bolso do produtor aí, né? Pois é isso aí. A gente sempre tem um jargão, pessoal, aí que a produção de uva, de qualquer cultura, precisa respeitar aí, colocar esse troco, né, esse dinheiro no bolso do produtor, porque senão o negócio fica insustentável. E aí o Juscelio está aqui afirmando, né? A gente também tem um cliente lá em Curaçá, também vendeu aí nesse preço aproximado e acho que o limitante é como já foi comentado aqui pro pessoal, mas é uma variedade com potencial. Assim, o que chama muito a minha atenção é a questão do sabor, né? A questão do sabor, ela é marcante e eu creio que ela vai pegar com certeza aí no mercado. Juscelio, os produtores tiveram o que é que você achou aí que eles acharam do dia de campo? Para eles foram novidade, eu acho que todos gostaram, porque eles não esperavam ver o que conseguiram ver aqui. Eu acho que saíram otimistas em relação à variedade. Boa. Então agradecer aí a doutora Patrícia, viu, doutora Patrícia? Tá certo? Agradecer os demais da Embrapa aí que tem trazido aí conhecimento para a turma. Eu costumo dizer assim, ó, se a Embrapa fechasse as portas, já tinha acertado, porque a vitória foi um sucesso e aí a gente espera aí que a Tainá também e outras variedades sejam. E outras. Tá Estamos bom? trabalhando para isso. Então, muito obrigado mesmo aí. Maurílio.